Olá, boa tarde. Semana começando e o NT Sul já está chegando com as principais informações do dia para você. Obrigado pela sua companhia nessa hora do almoço e veja agora os destaques da edição desta segunda-feira, 14 de fevereiro. O valor da cesta básica em Cachoeira do Sul caiu em janeiro. Redução está relacionada à queda do preço da carne e do tomate. Os telespectadores questionaram e nós fomos atrás de respostas. Quando e como pode ser feita a poda de árvores que oferecem risco às pessoas no meio urbano? Interesse de jovens estudantes pela profissão de professor é muito pequeno e esse é o assunto do quadro Educação com Denise Belladonna. Você vai conhecer a história de um atleta campeão de tênis nos campeonatos de Cachoeira do Sul. Uma carreira que começou aos 50 anos. Linha também, seu Henrique Laflor conquistou aí 20 troféus, 15 medalhas. Então, a gente vai conhecer quem é ele, 82 anos. Olha, um papo que vale a pena conferir. E ainda, depois de reuniões para a liberação da Ponte do Fandango para veículos de até 24 toneladas, a Prefeitura ainda não se manifesta oficialmente sobre o caso e nós vamos informar o que se sabe até agora sobre esse assunto. E você pode participar do NT Sul com a sua opinião, com a sua informação de algo que esteja acontecendo aí na sua rua, no seu bairro. Envie mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 51997697129. Ou então, se estiver assistindo a gente pelo Facebook, em facebook.com/TV Cachoeira, é só comentar na live que eu vejo o seu recadinho aqui. Vá participando, o NT Sul de hoje já está no ar. Em instantes, aqui no NT Sul, todos os detalhes sobre essa situação envolvendo a Ponte do Fandango, aqui em Cachoeira do Sul, ponte importante, BR-153, assunto que tem a ver com a mobilidade para acesso ao município, transporte de materiais, de cargas, da produção também, destacando que a Ponte do Fandango, neste momento, está liberada ainda apenas para veículos leves. Há essa pressão para liberação também para caminhões de até 24 toneladas e, por outro lado, uma pressão do operador da balsa, que está ainda em funcionamento no Rio Jacuí, que se isso for liberado aqui pelo município, o serviço da balsa deve parar de funcionar. Já já todos os detalhes para você. No início do mês, a colega Lena Caetano trouxe um conteúdo sobre a poda de árvores na parte central de Cachoeira do Sul. Naquele caso, as remoções foram feitas em razão das condições estruturais das árvores. E aquela poda foi um gatilho para inúmeras mensagens que chegaram até o nosso WhatsApp. Pessoas que esperavam por poda, gente a favor ou contra ter as árvores no meio urbano. Mas a legislação é bem rigorosa nessa parte. Um fator que escancara um velho problema da arborização urbana. A resposta dos telespectadores foi instantânea. Durante a entrevista da colega Lena Caetano, o WhatsApp lotou de mensagens. Pessoas reclamando dos galhos, da condição da árvore e, principalmente, das rachaduras nas calçadas ocasionadas pelas raízes. Um desses exemplos vem do bairro Santa Helena, na rua Marechal Hermes. A espatódia, essa bela árvore exótica de flores vermelhas, está danificando toda a calçada e prejudicando o ir e vir das pessoas. A manifestação foi realizada pelos vizinhos do seu Firmino, que, na boa intenção, plantou a árvore sem imaginar o transtorno que daria no futuro. A Sandra relata que há anos tenta a remoção junto à prefeitura. Faz, acho que uns 5 anos que nós estamos tentando, o pai está tentando tirar. Vamos para a prefeitura, eles fazem todo o processo que precisa fazer lá. E mais que uma vez foi aceito para tirar, mas vai para outro estágio, que eu não me lembro qual é que é, se é do ambiental, alguma coisa assim, e lá tranca. Tranco lá e não deixo tirar. Muita gente nem passa mais nessa calçada aqui. Sim, sim. E todo esse prejuízo aqui fica por conta de vocês, né? Sim, por conta nossa, né? Que até a gente já questionou, porque se não querem deixar tirar. E se cair por cima da casa, do muro, prejuízo todo nosso, né? A gente não tem condição para arrumar, que jeito para arrumar isso aí. Se você arrumar hoje, amanhã tá tudo trincado de novo, não tem nem como arrumar. E a gente já cansou já de pedir. Os vizinhos também, os vizinhos se sentem amedrontados com as tormentas, com o vento. Claro. Que uma árvore que tu não sabe se a raiz dela, de repente, está toda destapada aí, né? Para entender melhor essas regras de arborização pública e privada,
Nós conversamos com a advogada ambiental, que avaliou os cenários desse assunto, que é muito particular de cada município, se tratando de situação em via pública. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, pela legislação federal, tá? Não é na legislação do município ou do estado, é possível até mesmo uma multa se alguém pegar ou maltratar uma planta, uma flor que esteja plantada em uma praça, né? Então, isso a legislação ambiental prevê, né? Claro, é raro, eu tenho muitos anos que atuo nisso, eu efetivamente nunca vi uma situação dessa na prática, mas a legislação prevê que aquelas plantas de ornamentação, pode ser flores, pode ser espécie de jardinamento, se ela estiver no canteiro central numa praça, ela sim é protegida. Na calçada, também é considerado logradouro público e também há essa proteção. A área privada, espécies exóticas, tem a intervenção sem restrição. Áreas privadas, espécies nativas, tem que pedir autorização. Em área privada, seja espécie nativa ou exótica, se for uma área de proteção, vai ter que pedir autorização também. Então, percebam, né, que tem várias situações aí que devem ser enfrentadas. Nesse caso específico, é necessária uma avaliação do poder público quando os galhos e as raízes das árvores estão interferindo nas casas dos moradores. Situação da Espatódia, lá no Santa Helena. Acontece. Tem uma boa vontade das pessoas de plantarem árvores. Ela dá sombra do verão, ela traz avifauna, enfim, ela gera uma biodiversidade, um clima aprazível, né? Ruas arborizadas, elas até valorizam os imóveis. Quando está havendo algum conflito, é importante, é recomendável, sim, que o poder público haja na situação concreta, avalie, através de um engenheiro florestal, de um engenheiro agrônomo ou de um biólogo, a viabilidade do corte ou da poda dessa árvore, porque por mais que a gente goste daquele vegetal, ele está no lugar errado se ele está causando danos. E isso pode ser muito perigoso, porque até mesmo uma poda, se ela for executada, ela deve ser feita com técnica, sob pena de necrosar, de lesar a árvore, e com o passar dos tempos, a chuva vai infiltrando, vai apodrecendo por dentro a árvore, olha por fora, acha que está bem, daqui a pouco essa árvore cai, né, em cima se for danos materiais, até tudo bem, mas até mesmo a gente teve casos em Porto Alegre, dentro de um parque que teve uma fatalidade. Na verdade, essa novela aí fazem mais de 5 anos, né, que é tentado resolver esse problema na prefeitura e até agora, até o presente momento, nada é resolvido. Como vocês podem verificar, danificada a calçada, correndo risco além da casa do seu Firmino, a casa do vizinho, né, e espera-se, evidentemente, que diante dessa reportagem, a partir de agora, o poder público realmente resolva essa questão. Então a gente precisa, todas elas precisam, obviamente, um processo. A gente faz a verificação de rua, né? A nossa equipe procura localizar algumas situações específicas, mas é muito importante que tenha um protocolo daquela pessoa que acha se essa árvore ali ela está em espaço público, ou seja, não está no pátio interno, que se faça um protocolo para que a minha equipe vá até o local, né, meu engenheiro, meu biólogo, para verificar se é o caso de remoção dela ou não. E nós vamos conferir agora os números da Covid-19 em Cachoeira do Sul nos últimos 3 dias, sexta, sábado e domingo. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul registrou nesses 3 dias 301 novos casos confirmados e mais 35 suspeitos. Outros 38 foram descartados e mais 368 estão recuperados do coronavírus. No total, o município já tem 16.949 casos confirmados. 44 estão como suspeitos e 15.375 já foram descartados. 16.062 já estão recuperados e 217 foram a óbito com a Covid-19. Os casos ativos são 670 no momento.
Sexta e sábado, Cachoeira do Sul teve o mutirão da vacina, imunização contra a Covid-19 para todos os públicos. Para as crianças, o horário da aplicação das vacinas foi estendido, o que ajudou os pais com um horário mais apertado a também imunizarem os seus filhos. Bom, e nestes 2 dias foram aplicadas 940 doses das vacinas entre primeira, segunda dose e dose de reforço. Bom, e hoje a imunização continua sendo feita em 5 postos do município, sendo que o período da tarde é reservado para as crianças. A vacinação está sendo feita na US1, US4 e US14 e também na ESF2 no bairro Carvalho, na ESF5 no bairro Tupinambá e na ESF3 no bairro Noêmia. Aliás, na ESF3, no bairro Noêmia, a vacinação está suspensa hoje, corrigindo aqui, portanto, essa informação. Isso porque o posto está sem energia elétrica por causa da ruptura de um cabo de luz em via pública. Conforme a Prefeitura, a Companhia de Energia deu a previsão de restabelecimento do serviço até às 6 da tarde de hoje. Vamos falar agora sobre educação. Quando se fala de professor, muitos de nós lembramos de palavras como herói, por exemplo. Ao longo da pandemia, principalmente essa palavra foi muito usada para se referir também a esses profissionais. Muitos elogios, palavras bonitas sobre a importância deles. Mas, na prática, a profissão não recebe todo esse valor e isso impacta em muitas coisas, desde como as crianças e jovens estão sendo educadas até o desejo deles de um dia seguirem essa profissão. Hoje, o índice de estudantes que sonham em ser professores é baixíssimo. Denise Belladonna fala sobre isso no quadro Educação. Boa tarde. Recentes pesquisas e as próprias constatações nas salas de ensino médio revelam que a carreira de professor não está no plano dos jovens. As pesquisas trazem a figura do professor herói que precisa carregar e salvar a educação sozinho, sem ajuda, como uma profissão sofrida e sem proposta de remuneração almejada. A realidade da educação ou das possibilidades nas diferentes regiões pode influenciar as decisões pela carreira do magistério. Para ilustrar o que acabei de dizer, jovens do Ceará, por exemplo, têm mais predisposição para escolher a docência, 15%, em contraste com os jovens do Espírito Santo, que temos um patamar de 0%. Os estudos trazem até uma estimativa já vivida no Brasil, que era de professores não preparados para a disciplina que lecionavam, por falta dos cursos de capacitações. Hoje o motivo não é a falta de cursos, mas as conclusões do estudo é que podem faltar professor qualificado no Brasil, ou seja, preparado para a disciplina que leciona. Com a diminuição de candidatos para o magistério, faltam especialistas em certas áreas. Sabemos que enquanto não faltar, este assunto não será discutido e nem haverá precauções. A pandemia mostrou que o professor é a peça fundamental. E dependeu e ainda dependerá dele a sustentação do processo educativo. Mas nem assim os docentes têm sido vislumbrados com um olhar mais significativo na construção da sociedade. A carência é iminente, tanto de professores quanto de profissionais do magistério envolvidos seriamente com ele. Porque essa é uma causa séria e determinante na nossa sociedade. E isso tem sido dito e repetido, mas interpretado como um folhetim, onde as palavras bonitas são usadas para massagear o ego dos professores, o que para os experientes não funciona mais, mas o mais importante, que é o que é dito como chavão nos palanques políticos ou no mês de outubro, por ocasião do Dia do Professor, e é realmente sério. A sociedade só vai dar-se a reagir quando o profissional faltar. Professor. Profissão, missão, vocação? Talvez uma mistura de tudo, mas fundamental na formação da sociedade. Até o nosso próximo encontro.
E você que está em casa, como é que percebe a valorização do professor? Mande sua mensagem para a gente, já tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Estou esperando o seu recadinho nas nossas lives, tanto no Facebook quanto no nosso canal do YouTube, ou ainda no nosso WhatsApp, o 51997697129. Bom, nós vamos falar agora de um assunto muito importante para Cachoeira do Sul, assunto que já vem sendo debatido, citei aqui na abertura do telejornal, que é a liberação da Ponte do Fandango, que é um dos assuntos mais recorrentes no município ultimamente. Muitos rumores e ansiedades rondam esse tema. A ponte está interditada para veículos pesados desde 29 de outubro. Extraoficialmente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul trabalha com a possibilidade de liberar o tráfego de veículos com até 24 toneladas, conforme a orientação do DENIT, mas oficialmente ninguém do Executivo se manifestou a respeito. Thelma Tomás está com a gente agora, voltando de férias e já atualizada sobre tudo o que está acontecendo com a Ponte do Fandango, né, Thelma? Boa tarde, bem-vinda de volta. Boa tarde, Nunes. Boa tarde a quem nos acompanha em casa. Voltando, então, às atividades agora, depois de merecido descanso. Para quem andou perguntando onde é que eu andava, não foi que eu quebrei a perna de novo, não. Isso aí foi agora o momento de eu descansar, depois já estar restabelecida oficialmente. Pois é, o pessoal que está em casa deve estar se perguntando também sobre como vai ser o desfecho a respeito da liberação da Ponte do Fandango. O que nós conseguimos apurar extraoficialmente que existe uma intenção do prefeito José Otávio Germano de chamar para si a responsabilidade, liberando então o tráfego na ponte que está interditada desde outubro do ano passado em função de rachaduras e danificações que foram percebidas na estrutura e chamar então, como eu disse, essa responsabilidade para si, liberando mediante essa orientação do DENIT de até 24 toneladas que possam passar ali então veículos com essa tonelagem liberada de 24 toneladas para permitir que a safra escoe com maior tranquilidade durante principalmente esse período dos próximos 3 meses. A proposta inicial é de que a Prefeitura, então, loque 2 balanças para que fiquem garantidas a pesagem e a verificação da tonelagem máxima liberada para o transcurso, então, sobre a estrutura da Ponte do Fandango. Essas estruturas seriam locadas pela Prefeitura Municipal, que ainda deverá tratar de como essa negociação vai acontecer e ainda operacionalizar esse serviço. Primeiro, permitindo que essas balanças sejam instaladas mediante uma estruturação que vai ser necessária ser feita, então, na entrada e na saída, né, em cada uma das pontas da ponte, e também garantindo essa fiscalização 24 horas por dia, né, Daniel Nunes, para assegurar, então, a garantia de que veículos acima dessa tonelagem permitida pelo DENIT não transitem pela Ponte do Fandango. Isso são informações extraoficiais, porque o prefeito municipal já, como eu disse, tem essa intenção de permitir que a ponte seja, então, utilizada para a safra de verão durante esses 3 meses, mas depende ainda da oficialização do convênio com o DENIT, que vai determinar, então, as responsabilizações de cada uma das partes, tanto do DENIT quanto da Prefeitura Municipal. Antes desse documento chegar, então, até a administração e que ocorra, então, a formalização de fato de direito deste acordo entre DENIT e a administração municipal aqui de Cachoeira do Sul, oficialmente, nenhuma representação da administração municipal pretende se manifestar. Até que esse documento chegue determinando, então, as responsabilidades de cada uma das partes, tudo que a gente tem são boatos e intenções, nada formalizado, nem sobre a contratação do serviço de pesagem, então, da locação dessas balanças, nem da liberação, de fato, dos veículos para que transitem ali pela Ponte do Fandango, obedecendo esse limite máximo de pesagem de 24 toneladas, e menos ainda sobre a operacionalização desse serviço com a destinação dos servidores para cumprir, então, essa jornada ali de fiscalização. Existe uma outra possibilidade, até que as balanças sejam instaladas, isso leva um tempo, né, Daniel, tanto da contratação desse serviço, quanto das obras para a instalação das balanças e também com relação à operacionalização, como a gente já falou aqui ao longo desse tempo. Existe a alternativa de que a ponte possa ser liberada mediante a conferência das notas, que permitem, então, uma garantia sobre o peso do produto que está sendo transportado em cada um desses veículos. Com essa liberação das 24 toneladas, inclusive os ônibus que utilizam hoje
a balsa Deusa do Jacuí estariam, então, liberados para utilizar a ponte, o que facilitaria muito para aqueles que trabalham fora de Cachoeira do Sul e dependem desses horários, principalmente da Unesul, que oferece aí uma vasta gama de horários no transcurso até Porto Alegre. Até o momento, então, estamos trabalhando com boatos, Nunes, até que chegue a formalização desse contrato aí, dessa parceria entre DENIT e Prefeitura Municipal, o que é uma segurança, afinal de contas, a partir do momento em que se formaliza documentalmente alguma coisa, a gente já sabe, inclusive, de que forma essa situação vai prosperar, principalmente no que diz respeito às responsabilidades de cada uma das partes, né? Pois é, Thelma. Inclusive, a Prefeitura teria que arcar com um custo volumoso, especialmente do ponto de vista de pessoal para fazer a fiscalização, como você cita aí, para fazer isso 24 horas por dia, porque não basta simplesmente colocar uma balança de cada lado da Ponte do Fandango, porque certamente isso poderia a gente ter aí a ocorrência daqueles espertinhos, né, que tentam, mas tá tranquilo, estou dentro aí dessa tonelagem, não vai ali pesar o caminhão e passa direto pela ponte, e aí os riscos seriam certamente sérios. Portanto, é algo que tem que ser tratado com todo cuidado. Bom, a gente está conversando aqui com a Thelma Tomás, né, sobre essa questão da Ponte do Fandango, e com essa previsão de liberação da Ponte do Fandango, há aí também já algumas manifestações do operador da balsa de que, se isso de fato ocorrer, ele eventualmente deixaria a sua operação, ou seja, a balsa seria retirada de operação. É isso, Thelma? Pois é, não bastasse a responsabilidade aí e os riscos envolvidos nessa decisão, o prefeito ainda vai ter que descascar mais um abacaxi, que é com relação à questão da manutenção da balsa Deusa do Jacuí, operando aqui em Cachoeira do Sul. Conversei pela manhã com o proprietário Adroaldo Couto, que me informou que mais de 50% da sua receita vem de veículos com até 24 toneladas, o que significa dizer, então, que ele entraria numa situação de risco e prejuízo, já que a sua operacionalização ali, o trabalho da balsa, depende desse lucro para manutenção, né? Ele me disse ainda que está preocupado com essa decisão do prefeito e disse que confiaria em manter a balsa desde que ocorresse uma experiência que ele já viveu em Agudo, em 2010, quando ocorreu uma situação semelhante, que foi a contratação da balsa por meio de um acordo que a prefeitura, um ente público, pagaria. No caso que ele citou em Agudo, foi o estado do Rio Grande do Sul que custeou a permanência da balsa. Uma vez que se libera, então, as 24 toneladas em Cachoeira do Sul para o tráfego na Ponte do Fandango, todos aqueles veículos que ultrapassam esse peso ficam desassistidos e terão, então, que utilizar desses outros recursos, ampliando o tempo de viagem e também os quilômetros rodados, né, para cumprir com as suas metas aí de entregar mercadorias e questões que são de logística de cada uma das empresas, sejam transportadoras ou mesmo os agricultores, que tem sido a maior preocupação aqui em Cachoeira. A Adroaldo diz que não tem interesse em deixar de prestar serviço, mas que a partir do momento em que essa liberação ocorrer, fica inviável financeiramente para manter a balsa Deusa do Jacuí operando em Cachoeira. Ele que já fez um investimento vultuoso aí no início dessa operacionalização, né, para garantir que a balsa funcionasse e fizesse o transporte por meio desse veículo aí para todos aqueles que dependem da travessia e que está impossibilitada, desde outubro. Daniel, por enquanto, então, as informações são essas, tudo em compasso de espera, e a gente segue acompanhando de perto para trazer essas atualizações aqui para quem acompanha o NT Sul e a comunidade cachoeirense, que está ansiosa por esse desfecho, né, Nunes? Com certeza, assunto muito importante para o município. Muito obrigado a Thelma Tomás, trazendo todos esses detalhes para a gente, que nós continuaremos acompanhando para informar a você de casa em primeiríssima mão. E começa amanhã o pagamento do abono salarial para servidores públicos, o PASEP. O pagamento vai ser feito conforme o número final da inscrição PASEP, e amanhã recebem os servidores com inscrição final 0 e 1. Nós vamos aqui para a tela para ver o calendário completo, então me acompanhe para você não perder essa informação igualmente importante. Então, aqui está o calendário do PASEP, lembrando que é pagamento para servidores públicos, final 0 e 1, pagamento dia 15, 2 e 3 no dia 17, final 4 no dia 22, final 5 no dia 24 de fevereiro, final 6 no dia 15 de março. Na sequência, final 7, dia 17, final 8, dia 22 e final 9, no dia 24 de março.
Nós vamos ver mais uma tela aqui para que você de casa não se perca em relação aos critérios. Quem pode receber esse recurso do PASEP? Aqui estão as informações. Estar inscrito no programa PIS-PASEP por pelo menos 5 anos, trabalhar para empregadores que contribuem para a PIS ou para o PASEP, nesse caso nós estamos falando do PASEP, portanto, funcionalismo público, né? Ter recebido em média até 2 salários mínimos de remuneração mensal em 2020, ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano de 2020 e ter os dados informados pelo empregador corretamente na relação anual de informações sociais, a RAIS, ou então no e-social. Essas, portanto, são as informações em relação ao PASEP. Bom, o pagamento do PIS para funcionários de empresas privadas já começou na semana passada e amanhã mais um grupo vai receber, os nascidos em março. Nós vamos voltar para a tela, dar uma passadinha rápida no calendário geral do pagamento do PIS, que certamente tem muita gente de olho para pegar esse dinheirinho que certamente vai fazer a diferença. Então, me acompanhe aqui sobre o calendário do PIS. Nascimento em janeiro, para quem nasceu no mês de janeiro, pagamento dia 8 de fevereiro. Para quem nasceu em fevereiro, o pagamento no dia 10. Para quem nasceu em março, pagamento dia 15. Para quem nasceu em abril, dia 17. Quem nasceu em maio, no dia 22. Quem nasceu em junho, pagamento dia 24, julho, dia 15 de março, nascidos em agosto, dia 17 de março, quem nasceu em setembro vai receber no dia 22 de março, em outubro, dia 24 de março, novembro, no dia 29 e quem nasceu em dezembro, o pagamento, portanto, no dia 31 de março. Essas são as informações sobre o PIS para você de casa não se perder. E todas essas informações já estão lá no nosso site, você pode rever acessando tvcachoeira.novotempo.com. E nós vamos agora ao nosso bloco de interatividade para ver os recadinhos dos telespectadores, dos internautas. Convidamos sempre você que está com a gente de olho na telinha ou de olho nas redes sociais para fazer parte do nosso jornalismo. Mande a sua notícia, comente os assuntos que estão no ar. Vamos juntos discutir aqui os principais temas que fazem parte do dia a dia da nossa comunidade. Como é que faz para participar, Daniel? Muito simples. Acesse agora mesmo o nosso facebook.com/tvcachoeira. É só escrever na nossa live que a gente vê aqui o seu recado. Você pode fazer o mesmo no canal do YouTube, youtube.com/tvcachoeira Novo Tempo. Aproveite, se inscreva no canal, deixe aí o seu like nos vídeos que a nossa equipe de maneira competente produz todos os dias para manter a nossa comunidade bem informada. Passe por lá, se inscreva e comente também na nossa live. Ou ainda o nosso WhatsApp, 51997697129. Vamos começar aqui pelo nosso Facebook. Danila Agni, boa tarde, abençoada semana para todos. Obrigado, Danila, pela participação. Ótima segunda-feira para você. Ficamos aqui gratos pela companhia e pela participação. A Helenita Friedrich está direto com a gente lá de Capão da Canoa, Litoral Norte, o belo litoral gaúcho. Estamos assistindo. Parabéns pelo programa. Muito obrigado, Helenita. Tudo de bom para vocês aí. Aproveitem o litoral e obrigado pelo carinho, pela audiência com a gente aqui no comecinho de mais uma semana. Está com a gente aqui também a Adriana Fraga, mandando boa tarde. Boa tarde, Adriana. A Joara Barbosa também com a gente. Obrigado, Joara, pela mensagem. O Cláudio Machado, o Cláudio e a Denise, de olho na telinha aqui, interagindo com a gente. Também a Fátima Marli. Obrigado, Fátima, pela participação. Daqui a pouquinho a gente vai voltar em mais um bloco de interatividade para ver os recadinhos do nosso WhatsApp. Então vai correndo aí, vai deixando seu recado que já já a gente põe no ar. No próximo bloco, você confere a previsão do tempo para Cachoeira do Sul. E ainda, valor da cesta básica em Cachoeira do Sul caiu em janeiro. Redução está relacionada à queda do preço da carne e do tomate. E você vai conhecer a história de um atleta campeão de tênis nos campeonatos de Cachoeira do Sul. Uma carreira que começou aos 50 anos. E eu já estou aqui em quadra com raquete na mão, bolinha também, seu Henrique Laflor. Conquistou aí 20 troféus, 15 medalhas. Então, a gente vai conhecer quem é ele, 82 anos. Olha, um papo que vale a pena conferir. Não dá para perder, é depois do intervalo, não saia daí. Meio-dia e 35, o NT Sul já está de volta ao vivo. Boa tarde para você, obrigado pela companhia com a gente. Vamos falar do tempo? A semana começou com um friozinho que até surpreendeu em pleno verão. Mas nos próximos dias o calor já volta para a Cachoeira do Sul.
Veja agora na previsão do tempo os detalhes e também a previsão para o restante do Rio Grande do Sul. Segunda-feira em Cachoeira do Sul tem sol, poucas nuvens e baixa umidade do ar. Temperatura mínima 11 graus e máxima 30 graus. Terça-feira segue com sol entre nuvens e o dia vai ser um pouco mais quente que a segunda. Temperatura mínima 18 e máxima 34 graus. Quarta-feira segue com essa mesma tendência de sol entre nuvens e calor. Temperatura mínima 17 e máxima 35 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Depois do fim de semana, marcado por instabilidades, o tempo firme volta ao Rio Grande do Sul neste comecinho de semana. De acordo com o Climatempo, o sol aparece em todas as regiões e não há previsão de chuva para o território gaúcho ao longo do dia. As temperaturas voltam a subir hoje. Confira as temperaturas máximas para o estado. Em Porto Alegre, máxima de 30 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 34 graus. Na região norte do estado, em Passo Fundo, 30 graus. Na região central, em Santa Maria, 32 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, também 28 graus. Você lembra daquela confusão que aconteceu no fim de semana passado aqui em Cachoeira do Sul? Muitos jovens na rua, a Brigada Militar foi acionada? Pois é, as forças de segurança se mobilizaram justamente para dar um pouco mais de segurança neste fim de semana. E foi realizada a Operação Sossego Público em Cachoeira do Sul. A ação foi da Brigada Militar do município, com apoio do setor de trânsito da Prefeitura e também Conselho Tutelar. O objetivo da operação foi a prevenção e repressão à perturbação de sossego alheio. As atividades foram desenvolvidas nas áreas de maior circulação de pessoas e veículos para coibir crimes e desordem pública. No decorrer da operação foram abordadas 123 pessoas e 51 veículos foram fiscalizados. Destes, 21 foram autuados e 8 foram recolhidos ao depósito do Detran. E nós vamos a mais um bloco de interatividade. A gente conta sempre com a sua participação. Mande seu recado pra gente, conte sua notícia, comente os assuntos que estão no ar. É isso que nós fazemos aqui todos os dias. Trazemos notícias, mas contamos também com a sua opinião, com o seu ponto de vista, concordando, discordando, trazendo uma ideia nova para que a gente possa contemplar esses assuntos tão importantes que fazem parte do nosso dia a dia. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp, sua foto, seu áudio, seu vídeo, 51997697129. Ou então comente nas nossas lives no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, ou ainda outra rede social onde nós também temos a transmissão, o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Olha só, a Tainá de Vargas está dizendo aqui, bom dia, NT Sul, como queria arrumar o serviço nesse ano? Os empregos estão muito doidos, Cachoeira tá todo mundo desempregado. E aí ela diz aqui sobre a dificuldade de arrumar emprego. Tainá, obrigado pela mensagem. Ficamos na torcida por você e situação que, semelhantemente, muitas pessoas estão enfrentando também neste ano de 2022, né? Quem mais? Olha só, no nosso canal do YouTube tem um recado aqui do Alamir Rodrigues. O Alamir manda bom dia pra gente, ele está em Vilhena, Rondônia, um cachoeirense pelo mundo. Alamir, obrigado pela participação, viu? Grande abraço aí para você em Vilhena, Rondônia. Ficamos felizes pela mensagem, tudo de bom para você. Estamos aqui para prestar esse serviço todos os dias. Participe sempre que quiser, viu? Vamos agora para a tela, tem recados do nosso WhatsApp. A Ângela, de Cachoeira do Sul. Hoje fomos na US1 para agendar uma consulta. Tinha mudado tudo. Tem que passar por 2 triagens para ver se precisa do médico. Se as pessoas vão ao médico e estão precisando, isso ainda está causando muita dificuldade, diz aqui a Ângela. Ângela, obrigado pela sua participação. Pois é um serviço que deveria ser mais simples para acesso ao médico. Obviamente, se a pessoa faz essa procura, é porque, obviamente, ela está precisando da consulta, né? Obrigado pelo seu relato. A Solange Marques está com a gente. Gostaria de mandar um abraço para minha irmã Zélia Marques e meu cunhado Valdomiro Rico, que estão ligados na TV Cachoeira. Obrigado, Solange, pela participação. Abraço mandado aí, enviado para toda essa família, viu? Obrigado pela companhia com a gente.
A Daiane também está com a gente. Estou ligadinha aqui no Balneário Iruí. Boa semana, Daniel. Obrigado, Daiane. Para você também. Abraço para os amigos aí no Balneário Iruí. Daqui a pouquinho tem mais recados da nossa audiência. Obrigado a você que já interagiu, já mandou sua mensagem nas redes sociais, sua foto, seu áudio, seu vídeo. Se não participou, corre que ainda dá tempo. E agora a gente conta a história de um atleta nascido em Lavras do Sul, mas que é campeão de tênis nos campeonatos aqui de Cachoeira do Sul. Você aí de casa arriscaria um nome? Vou dar uma dica. Ele tem 82 anos. Acertou? Ficou ainda mais difícil? Preste atenção nessa reportagem porque a carreira de um medalhista pode começar aos 50 anos. Quem traz pra gente essa linda história é a repórter Gabriela Belo. Por aí. Olha aí! O adversário entra na bola. Este tenista é um campeão, Henrique Laflor, professor de Educação Física e História. Ah, parece óbvio, né? É do esporte, sabe jogar todas as modalidades, mas não foi assim com ele. Resolveu aprender a jogar tênis aos 50 anos. Entrei e fiz aula 2 anos seguidos, 1990 e 1991. E disse para os professores, me deixem jogando na ponta dos pés, porque eu quero competir. Aí eu fiz aula com um professor que tinha um estilo de batida. E depois fiz aula com outro professor, aconselhado pelo primeiro professor, Cláudio Silva, que me disse, Henrique, agora, se tu puder pagar, tu faz aula com o Paulo Henrique, que ele tem outro estilo de batida. Ousado e muito determinado. Hoje o guri tem 82 anos e uma casa repleta de troféus e medalhas. Ele até carrega uma pasta com todas as notícias e descrição dos prêmios. São 20 troféus e 15 medalhas. E 15 medalhas. 82 anos, 82 gente. anos. 30 anos de prática, na realidade. Porque há 2 anos para cá, eu não participo de torneio nenhum, porque não sai torneio mais nenhum por causa dessa doença que se espalhou, né? E eu durante esses 2 anos, eu pratiquei uma série de exercícios em casa, de manhã e à tardinha. E terças e quintas, vocês me acreditem, eu fazia mais ou menos uma média de 300 pulos na corda. Você é atleta, né? Porque não foi assim, eu fazia isso na época da educação física, né? Eu tenho corda em casa. Tudo. Ou seja, se eu lhe desafiar agora, a gente entra em quadra aqui. Entrando em quadra, não digo que você é aquele atleta dos 20 troféus, mas... Eu vou passar vergonha. Não vai não, não vai não, trouxe raquete. Seu Henrique, preciso confessar para o senhor e para o povo que está em casa que eu nunca peguei uma raquete de tênis na mão, mas eu estou disposta a aprender. E os companheiros aí também, eles querem participar. Então, ó, Edson e Matheus de eu um bato lado. bola contigo, eu bato bola com o Matheus, com o Edson, né? Ou então nós batemos, eu empresto as raquetes um para cada um, eles vão bater a bolinha. Seu Henrique foi preparado para a Sociedade Rio Branco. Foi neste clube de Cachoeira do Sul que ele aprendeu o esporte, fez amigos e conquistou muitos prêmios. Estava há 2 anos longe da quadra e com muita saudade de dar aquela jogada. Mal sabia ele o desafio que tinha pela frente. Começamos do zero. Tu tá aqui assim, eu largo para a direita, tu faz isso aqui, já abre a raquete, entendeu? Aí tu me devolve e eu meto para a esquerda, tu vira o corpo. Tá, aí eu tô aqui, eu venho e bato. Mas olhando para a bola, não olha para o pé. Tá. Olho vivo na bola, olho vivo na bola. Na bola, bem aqui. Isso. Aí o senhor jogou daqui. Aí pro outro lado, pé direito na frente, quando ela vem para a esquerda, levemente dobrado, a raquete, olha aqui, ó, bem agarradinha, entendeu? Com a cabecinha um pouco levantada e... Tá, vamos ver. Vamos ver. Eu acho que com isso vai, vamos tentar. Sentiram, né? O segredo tá na determinação e confiança.
E foco na bola, nada de olho no pé. Aí, ó. Boa. Não foi. Agora tenta dar um saque, vamos ver. Levanta acima da tua cabeça e a raquete já mais ou menos preparada. Quando ela subir, tu bate. Tá. Vamos Pode lá. sacar de qualquer jeito. Isso, é por aí. Não, é por aí, é por aí. Não Só um foi. pouquinho mais alto. Agora vai. A bola pra cima. Aham. Olha aí, guria. Tá bom. Trancou, não Olha foi. aí, ó. Viu? Não foi. Aí errei as 2 vezes. Não, joga de novo. Joga Vamos de lá. novo. A terceira vai, agora vai. Levanta, olha bem pra bola lá em cima. Olha pra ela e bota ela na raquete. Olha aí! Olha o espetáculo! Viu? Na terceira foi. Melhor eu ir pro banco e deixar a quadra pra quem sabe. O colega Matheus mostrou sua habilidade no tênis. Fez altas jogadinhas e fez até seu Henrique aquecer. Olha aí, olha aí. Diversão. E o Bate. tenista campeão gostou da brincadeira. Ah! Bate! Mas olha como ele viu. Vai, agora! E não parou Boa. por aí. Até o cinegrafista mostrou que sabe jogar tênis. Edson e Matheus em quadra, jogo bonito. Bolinha pra lá, bolinha pra cá, partida disputada. Acho que seu Henrique encontrou mais 2 parceiros de jogo. Equipe testada em quadra, vi que não nasci pra jogar tênis. Faltou colocar um trecho dessa entrevista aí, vamos lá. Eu não tomo remédio. Não sabe, tomo não remédio. preciso, saúde é... Eu não sei assim se foi a prática desde guri em atividade. Saúde de atleta. Olha assim, é uma graça divina. Eu agradeço a Deus Pai todos os dias. Primeiro lugar não é aqui, é aqui. Olha lá, bate! Boa, guria! Olha aí! Seu Henrique, quanta disposição, né? Que baita história. E o melhor de tudo, colocou nossa equipe inteirinha no bolso ali, não teve para Gabi, para o Edson, para o Matheus. Seu Henrique ganhou de todo mundo, né? Cheio de disposição. Uma boa história para nos motivar nesse comecinho de semana, nesta segunda-feira, para chegar a esta idade disposto e com muita saúde. Bom, a gente fala de outra pauta, agora de outro assunto. O valor do rancho básico ideal em Cachoeira do Sul diminuiu em 6,68%. Uma boa notícia. Essa diminuição está relacionada à queda do preço da carne e do tomate. Hoje, o valor ideal da cesta básica para uma pessoa é de R$ 535. Esses são os números da cesta básica Ubra divulgados na última sexta-feira. Os dados são referentes ao mês de janeiro e esse é o primeiro levantamento de 2022. O primeiro levantamento de preços da cesta básica em Cachoeira do Sul é promissor. A pesquisa realizada pelo curso de administração da Ubra aponta que a carne e o tomate caíram de preço em 2022. Em dezembro, a batata foi o produto que mais tinha caído. Desta vez, o caminho foi inverso. Na relação dos supermercados, os estabelecimentos A e D são os que mais se aproximaram do valor desejado, de R$ 335, diminuição de 6,68% em relação ao mês de dezembro. No município, o custo da cesta para o sustento de uma pessoa durante o período de 30 dias representa 48,67% do salário mínimo nacional de R$ 1.100. A pesquisa tem a mesma metodologia do Diese, que faz o levantamento de preços nas capitais do Brasil e para Porto Alegre revela que entre dezembro de 2021 e janeiro deste ano, a diminuição foi de 1,45% para a cesta básica.
E o Banco Central do Brasil liberou hoje o site para consulta de valores esquecidos em contas bancárias. Na primeira etapa, o cliente pode apenas consultar se existem valores disponíveis ou não para resgate. Para isso, é só informar o CPF ou o CNPJ. Depois de informar esse dado, o sistema informa uma data para solicitar o resgate. O cliente deve retornar ao site na data informada para dar andamento ao pedido de resgate e a informação dos valores disponíveis. E como faz para consultar isso? Então, atenção aí para o site, anote, pegue essa informação para você não deixar algum valor perdido por aí. valoresareceber.bcb.gov.br. Em janeiro, o Banco Central já tinha disponibilizado um site para consulta dos valores esquecidos, mas o serviço foi interrompido porque o volume foi muito grande de acessos e derrubou o site do Banco Central. Agora o endereço é novo e desvinculado do domínio do Banco Central. Agora nós falamos sobre a conscientização e a prevenção do câncer do colo do útero. Este é o terceiro tipo de tumor mais frequente entre as mulheres. E quando diagnosticado de forma precoce, pode ser tratado e curado com mais rapidez. Há uma semana, Clarissa fez uma cirurgia. São dias de recuperação. Aos 39 anos, com os exames em dia, descobriu uma lesão no colo do útero. Eu comecei a ter um sintoma diferente que eu nunca tinha, que era um corrimento anormal, que eles chamam, né? Fui atrás, eu fui num médico, passei por 4 médicos, na verdade, 3, né? No final, que foi o último que realmente percebeu. E todos eles sempre me perguntavam, teu preventivo está em dia? Não tinha dor, eu não tinha nada disso. E deu, nesse último exame com esse último médico, na hora ele olhou a olho nu mesmo, assim, você está você está com uma alteração no seu colo do útero. Não perdeu tempo, fez todos os exames complementares. A indicação para o caso dela foi a histerectomia radical, quando é removido todo o útero. Ele demora para crescer, mas o meu provavelmente... Claro, a gente está fazendo agora biópsias, né? Eu tirei e a gente mandou para uma biópsia para entender, né? Qual é provavelmente o meu era um agressivo. O câncer de colo de útero é o 4º tipo de câncer mais comum entre as mulheres ao redor do mundo. No Brasil, é o 3º tumor mais frequente na população feminina. Quando descoberto na fase inicial, tem grandes chances de cura. Tem muitas mulheres que nunca fizeram um preventivo do câncer de colo de útero ou fazem uma vez na vida e isso é a nossa realidade. E aí, quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente já tem o diagnóstico do câncer, né? Quando a gente faz um diagnóstico bem precoce, a gente consegue fazer ainda a cirurgia preservadora da fertilidade, às vezes a gente consegue tirar só o colo do útero, ou o que seria o ideal é fazer o diagnóstico quando a doença ainda é antes de ser câncer. São poucos tumores que a gente conhece em que a gente tem essa facilidade, né? De com um exame simples em consultório, a gente consegue coletar as células e fazer o diagnóstico de alterações dessas células antes delas virarem câncer. E o tratamento passa a ser bem menos invasivo, né? Em quase todos os casos, os tumores no colo do útero são causados pela infecção persistente por alguns tipos de HPV. De acordo com o INCA, estudos comprovam que 80% das mulheres sexualmente ativas serão infectadas por um ou mais tipos de HPV em algum momento da vida. Mas nem toda infecção pode evoluir para um câncer. Dos mais de 200 tipos de papilomavírus, somente 13 são considerados oncogênicos. O exame preventivo Papa Nicolau e a vacina contra o HPV se complementam como ações de prevenção. A questão da vacina, né, tem no SUS gratuito, né, para meninas de 9 a 11, meninos de 11 a 14, mas para as pessoas que perderam essa idade de fazer, né, a vacina ela está indicada, tá, até os 45 anos de idade. Hoje em dia já tem essa indicação estendida, mesmo para quem já teve lesão no colo do útero relacionada a HPV. Então, porque ela realmente promove uma reação imunológica que ajuda a combater o vírus e ajuda a combater as lesões, né? Não deixe de ir atrás. Se você vê diferença no seu corpo, não deixe de fazer os exames. É a prevenção, não tem outra opção.
Isso aí, prevenção é tudo, né, gente? E o corpo vai dando sinais, por isso é importante que todos nós fiquemos atentos a esses sinais, para que quando eles acontecem, a gente possa sempre procurar um médico, e nesse caso, especialmente as mulheres, né? Bom, vamos ver aqui os recadinhos que estão chegando dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Vou começar aqui pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O Diego e Michele Fraga, boa tarde, assistindo na Zona Norte de Cachoeira. Obrigado pela participação, abraço para vocês aí, bom começo de semana. O Alamir, que eu falei mais cedo aqui, a participação dele, ele está contando aqui sobre o professor Henrique Laflor. Esse homem é muito importante, professor Henrique Laflor, saudades da Escola Borges de Medeiros. Muito bom, né? Bom a gente poder relembrar, e a história do seu Henrique mexeu com os nossos telespectadores, tem várias mensagens chegando aqui com a sua disposição, né? A disposição do professor Henrique, jogou tênis aí, ensinou a Gabi na reportagem que a gente apresentou. Olha só, o William Berger também está com a gente. Boa tarde, amigo Daniel. Boa tarde, William. Reportagem emocionante do seu Henrique Laflor. Parabéns, pois ele merece. E o William manda vários aplausos aqui, vários emojis de aplausos do nosso Facebook, o facebook.com/TV Cachoeira. A Ana Aires também está com a gente. O Serinei Luiz Langamer está com a gente, a Martinha Pedroso, Luzara e Felipe Figueiredo, lá do bairro Noêmia, também participando e interagindo com a gente. Obrigado aos nossos telespectadores que fazem o NT Sul junto com a gente. Vamos para a tela? Recados do nosso WhatsApp, a Jane. Só que ontem foi bem agitado de novo, aqui na Dona Hermínia, logo depois da Davi Barcelos. A Jane está falando sobre as aglomerações de pessoas no centro ou na região central aqui de Cachoeira do Sul. Teve a Operação Sossego, como a gente citou mais cedo, e a Jane nos informa então sobre essas aglomerações, movimentações na rua Dona Hermínia, que fica aí nessa subida da Davi Barcelos, né? A Bia Saldanha também está com a gente. Parabéns ao professor Henrique, foi meu professor, uma pessoa muito especial. Obrigado, Bia, pela participação. Olha aí, os alunos do professor Henrique se movimentando e se manifestando aqui no telejornal depois da participação dele com a gente. A Catiúcia Porto com a gente. Henrique Laflor foi meu professor de História no Colégio Borges. Um abraço para ele e para vocês. Obrigado, Catiúcia, pela participação. Certamente o professor está acompanhando e recebendo a sua mensagem também. A Conceição Rodrigues, o meu filho Vladimir começou com 8 anos, juntando bolinhas no Rio Branco. Saiu de lá professor, agora dá aula de tênis em Santa Cruz. Que bacana, Conceição. Obrigado por relatar essa história pra gente aqui. Quem mais? O Rodrigo também está com a gente, grande professor. Levava as medalhas para mostrar para nós, alunos dele, na disciplina de História. Saudosas lembranças do tempo do Borges. Grande abraço, professor, manda aqui o Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação e trazendo aí esse relato também do incentivo que o professor Henrique fazia em sala de aula. Temos mais? A Tayla Vitória está com a gente, manda áudio e nós vamos ouvir a Tayla. Oi, NT Sul, eu me chamo Tayla Vitória e acompanho todos os dias o seu programa. Queria mandar um abraço para o meu Dindo, para a minha bisavó. Perfeito, obrigado, Tayla, pela participação. Abraço enviado, obrigado pela companhia com a gente, viu? Bom, antes da gente encerrar aqui o telejornal NT Sul, uma informação que a Prefeitura faz contato com a gente, pede para nós reforçarmos, como ainda estamos em período de pandemia, muitas pessoas precisando de testes, a testagem está acontecendo aqui em Cachoeira do Sul, no prédio da UAB, Universidade Aberta do Brasil. Atenção para o horário, da 1 até as 18, de 1 até as 6 horas da tarde, portanto, UAB, Universidade Aberta do Brasil, aqui em Cachoeira. E o NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Acesse tvcachoeira.novotempo.com para outras informações e para rever as reportagens e também para compartilhar os conteúdos. Obrigado pela sua companhia mais uma vez e a gente volta a se ver amanhã ao meio-dia. Ótima tarde para você, até lá. Tchau!